Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero contextualizar o texto que lemos aqui nesta noite. Nós lemos aqui um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número 40, onde Lucas narra a história da criação da igreja. A igreja foi embrionada no Calvário. Na verdade, a igreja foi embrionada no Calvário. O embrião da igreja, ele existe a partir do Calvário de Cristo. João, capítulo de número 19, versículo de número 34. A Bíblia diz que quando os soldados chegaram até Jesus, ele já crucificado, eles perfuraram o lado de Jesus, e a Bíblia diz que saiu sangue e água. Sabemos que o sangue e a água, o sangue fala da remissão dos pecados e a água fala do batismo. Ali a igreja, ela é institucionada em Cristo, mas de fato ela é trazida à evidência em Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Falar da igreja, irmãos, precisamos ter em mente, conhecer que a igreja é composta de individualidade e de coletividade. Na individualidade eu sou parte da igreja, na coletividade eu sou a igreja, porque somos membros do corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça. Quando eu falo da individualidade, a igreja na sua individualidade, ela nos dá o senso de autonomia da fé, é o senso da responsabilidade pessoal. Todos nós devemos entender que temos que ter a responsabilidade pessoal da nossa fé cristã. Quando nós olhamos Romanos capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Na coletividade é o ajuntamento da igreja, é a igreja em ato congregacional, compondo assim como a membresia do corpo de Cristo. Para quem sabe, a igreja vem do termo eclésia ou eclesia, e quer dizer tirados para fora. O que é tirados para fora? Estávamos algemados, presos pelo pecado, e fomos arrancados do pecado e colocados em Cristo, tirados para fora. A igreja, ela é composta de corpo místico e de corpo físico. Na parte mística, está falando da parte invisível da igreja, está falando da parte metafísica, da parte espiritual da igreja. Quando eu falo do corpo místico, eu estou falando do organismo, os órgãos vitais da igreja, que traz a evidência a existência física da igreja. Quando eu falo de organismo, estou falando da igreja que é altamente sustentada por Deus, é Deus quem a sustenta. Mas existe a parte chamada parte física. A igreja, na sua parte física, ela é a parte organizada de forma física, que é chamado de organização. Como corpo místico, a igreja é organismo. Como corpo físico, a igreja é organização. Como corpo místico, a igreja não precisa de nenhum aspecto humano para funcionar. Ela depende unicamente da parte invisível espiritual de Deus. Quando eu falo da parte física humana, vamos traduzir melhor. Quando eu falo da parte física e da parte mística, entendemos que a igreja, como organismo, ela depende do seu espírito e da sua alma. Ela não depende desse corpo físico aqui. Mas já na parte física, que é chamada de organização, é onde envolve a matéria humana nas atividades organizacionais e funcionais da igreja. Então a igreja, ela é embrionada no mundo espiritual. Ali no sacrifício de Jesus, todos os rompimentos foram efetuados, foram realizados pelo Senhor Jesus. Ali Jesus, ele no mundo espiritual, enquanto ele morre, ele desce ao inferno. Jesus desce ao inferno, toma na mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18, ele diz: e eu que estava vivo fui morto, e agora estou vivo para todo sempre. O Senhor Jesus, na verdade, tomou a chave da morte e do inferno. Quando eu falo de morte, estou falando da segunda morte, que é a morte eterna, onde o homem é levado para o lago de fogo.
Mas quando eu falo aqui, meus queridos, da morte, eu entendo que o Senhor, Ele tomou o poder. Então observa que o Senhor, Ele tem um domínio. Quando você lê o livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, a Bíblia diz que pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu um nome que é acima de todo nome, pelo que todo joelho se dobrará perante ti, dos que há no céu, na terra, no céu, corte angelical, espiritual, ou seja, está ali em Deus. Quando eu falo na terra, estou falando dos homens, todos os homens se curvarão também. Quando eu falo embaixo da terra, estou falando que até o inferno se curvou diante do Senhor. E no versículo 9 a Bíblia diz, e toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor desce às partes mais baixas da terra, mas também a Bíblia diz que Ele subiu. Quando você lê o livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 8, a Bíblia diz, senão Ele mesmo é o que desceu às partes mais baixas da terra, é o mesmo que subiu, ou seja, o mesmo que subiu é o mesmo que desceu. Jesus, Ele subiu e Ele entregou lá no lugar santo dos santos, o sangue perfeito de um cordeiro perfeito. Ali o Senhor leva o sangue remidor, e Ele entra no lugar santo dos santos, no tabernáculo eterno, porque Moisés fez o modelo, mas ali estava o verdadeiro tabernáculo na eternidade. Ele entra no lugar santo dos santos, e Ele apresenta o sangue de uma vez por todas, onde não temos mais a necessidade do sacrifício de bodes, não temos mais a necessidade de sacrifício de ovelhas, não temos mais a necessidade de sacrifício de vacas, porque o Senhor, Ele oferece o preço do sangue do sacrifício perfeito. Então a igreja, ela é conquistada no mundo espiritual. Então o Senhor agora, aqui em Atos dos Apóstolos, Ele organiza a igreja de forma física. Diga comigo, a igreja de Jesus, primeiro, ela aconteceu no mundo espiritual, depois ela aconteceu no mundo físico. A igreja precisa entender, ela tem que acontecer primeiro em Deus, depois nela mesma e depois lá fora. A igreja tem que acontecer no mundo espiritual primeiro, para depois acontecer no mundo físico. Nós estamos vivendo um tempo que muitos líderes têm feito tantas invencionices, criado tantas invencionices, têm criado tantos projetos humanos, no afã de mobilizar, de movimentar, de balançar, de agitar a igreja, de fazer a igreja crescer, mas na verdade o que faz a igreja acontecer primeiro é no mundo espiritual, é por intermédio do relacionamento intenso que ela deva ter com o Senhor, por intermédio do arrependimento, da restauração, da restituição e da transformação efetuada pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que acontecer espiritualmente, para depois acontecer fisicamente. O que é uma igreja acontecer espiritualmente? A igreja que ora. O que é a igreja acontecer espiritualmente? A igreja que jejua. O que é a igreja acontecer espiritualmente? A igreja que lê, absorve a palavra e pratica a palavra. Mas estamos vivendo um tempo que eu quero acontecer, mas eu não quero orar. Eu quero acontecer, mas eu não quero jejuar. Eu quero acontecer, mas eu não quero ler a palavra. Eu quero acontecer, mas eu não quero absorver a palavra. Eu quero acontecer, mas eu não quero praticar a palavra. A igreja precisa acontecer primeiro no Senhor, para depois acontecer dentro dela. Primeiro, irmão, acontecemos em Deus, depois devemos ter que acontecer aqui dentro. Eu quero acontecer lá fora, mas eu ainda não aconteci aqui dentro. Para acontecer aqui dentro, primeiro a igreja precisa se submeter às diretrizes da instituição estabelecida pelo Senhor, a eclésia de Deus, o sistema eclesiológico, aqui ordenado fisicamente pelo Senhor, pelos seus líderes, pelos seus representantes. Quando a igreja se submete à ordem dos representantes de Deus, o que acontece? Ela começa a acontecer. Para isso acontecer, a igreja precisa obedecer. Quando a igreja obedece, ela ganha a direção, ela se aparelha ao caminho certo de Deus. Eu quero acontecer lá fora, mas eu não estou acontecendo
dizendo aqui dentro, a igreja, para balançar lá fora, ela precisa ser balançada aqui dentro. A igreja, para ver o nome do Senhor ser glorificado lá fora, a igreja precisa ver o nome do Senhor ser glorificado aqui dentro. Eu preciso me envolver aqui dentro para ser envolvido por Deus em uma atividade lá fora. Mas nós estamos vivendo um tempo que o povo vem para o culto, não para cultuar, mas para assistir o culto. O povo vem para o culto, não para adorar, mas para assistir a adoração. O povo vem para o culto, não para glorificar, mas para assistir quem glorifica. Mas aqui está a igreja de Jesus, que foi instituída no mundo espiritual, organizada fisicamente para glorificar o nome do Senhor. Hoje é noite de adorar. Quem veio adorar o Senhor nesta noite? Quem veio? Quem veio adorar o Senhor nesta noite? Então adore, se envolva com Ele, se mistura com Ele, se entregue a Ele e diga: Deus, me usa, toma os meus lábios, toma as minhas mãos e me envolva na tua presença, para a glória do meu nome. Reia sou rei canso renderá sé. A igreja foi criada por Deus. Diga para o seu irmão: a igreja foi criada por Deus. Diga para o seu irmão: a igreja é uma ideia de Deus. Ainda diga para ele: eu faço parte e represento a igreja de Cristo. Então eu, diga comigo, então eu, você, somos uma ideia de Deus. E se tem uma coisa que Deus não faz, é errar na sua ideia. Foi Deus que idealizou você. Quem te usa é Ele, quem te instrumentaliza é Ele, quem te entende, quem te compreende é Ele, quem te dá autoridade, quem te dá unção é Ele. Eu sou uma ideia de Deus, você é uma ideia de Deus. E nesta noite Deus está dizendo: a minha ideia foi idealizada para acontecer. Queira Satanás ou não, o ministério da adoração nos teus lábios irão acontecer. Queira Satanás ou não, o dom, o ministério da palavra, da pregação na tua vida irão acontecer. Queira Satanás ou não, o ministério da liderança, do pastorado na tua vida irá acontecer, porque tudo foi, sempre será uma ideia de Deus. A igreja é uma ideia de Deus. Segundo, Deus ordenou a igreja. Ele cria a igreja, Ele ordena a igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder. A palavra poder aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, está intrinsecamente ligado ao termo, meus queridos, dínamos ou dinamite. Aquilo que explode. O que uma dinamite causa em seu ato de execução? Ela causa impacto, ela causa estrago, ela causa mudança de cenário. Joga uma dinamite em um chão, quando você sai de lá, existe um buraco realizado por ela. O que nós entendemos com isso? Jesus está dizendo: eu quero armar vocês, eu quero potencializar vocês para a obra de Deus acontecer. A igreja precisa estar armada, a igreja precisa estar potencializada, porque a igreja, onde ela passa, ela tem que causar reações, ela tem que causar mudanças. Se ela se reúne em um culto, ela provoca reações do céu a ela. Quando nós passamos pelo culto, a igreja marca o culto por lágrimas, por arrependimento, por confissões, por transformações, por evidências de chamados e ministérios exercidos pelo Senhor. Que nós entendemos, onde a igreja passa, ela tem que deixar o rastro firmado e marcado para a glória do Senhor, a ponto de que, quando vier a próxima geração, possa ter registrado em ato biográfico: a igreja da geração tal passou por aqui. E eu quero acreditar que a igreja deste século, a igreja desta geração, ela vai marcar os seus passos, e muitos que virão, pois
mas ela irão dizer: a igreja da geração tal passou aqui, almas se converteram, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, o nome do Senhor foi glorificado, vidas foram salvas e batizadas para a glória do nome de Jesus. Ei, eu faço parte dessa geração. Quem faz parte dessa geração, levante a tua mão para o céu e glorifique a Deus. A igreja foi criada pelo Senhor, ordenada pelo Senhor e é sustentada pelo Senhor. A igreja, por mais que tentem mudar os seus princípios, embora a igreja tenha necessidade de cumprir o seu ofício de cidadania, de dar o voto ao determinado representante, a igreja não pode ficar com seus olhos voltados na expectação de receber melhora por parte dos governantes. A igreja precisa entender e saber onde é que está a pauta da sua direção, a bússola que ela precisa. A igreja precisa nos últimos tempos aprender a orar. Eu sou de uma geração que orava, eu sou de uma geração que se curvava diante do Senhor, e isso me trouxe hábitos e legados. Hoje eu tenho sede e vontade pela oração, não é simplesmente porque eu tenho, é porque eu fui forjado, eu fui formado pelo jejum, pela oração, pela busca, pelo conhecimento da palavra de Deus. O que entendemos com isso? A igreja precisa se voltar para o Senhor. Sabe o que quer dizer a palavra restaurar? É trazer de volta, vem do termo redenção, vem do termo redimir. Quando eu me arrependo, acontece uma metanoia na minha cabeça, os meus pensamentos são mudados. Estamos vivendo um tempo da geração da igreja, que a igreja só pensa em entretenimento, a igreja só pensa em vaidade, a igreja só pensa em consumir. É um consumismo terrível no tempo em que estamos vivendo. Mas quando vem o processo de resgate, o processo de restauração, você sabe o que é restaurar? É trazer ao estado de origem. Deus não te chamou para ser influenciado pelo mundo, Deus te chamou para influenciar o mundo. Sabe o que é restaurar? É trazer de volta todas as vezes que Deus queria levantar um homem ou uma mulher para ser vulto na história da humanidade. Ele restaurava, trazia a igreja de volta para a oração, para o arrependimento. Então acontecia o avivamento para a glória de Deus. Quem sustenta a igreja é Jesus. Oh glória! Você pode ter dinheiro, mas diante da enfermidade, quem dá o veredito final é Deus. Você pode ter dinheiro, mas diante da crise matrimonial, quem dá o veredito é Deus. Você pode ter dinheiro, mas diante da enfermidade mortal da morte, quem dá o veredito é Deus. Nada foge do controle da mão de Deus. A igreja é instrumento que Deus usa para se relacionar com a terra, e Deus não abre mão da igreja, porque Deus sustenta a igreja, porque nada nem ninguém tem poder para derrubar, para destruir a igreja de Deus. No livro de Mateus capítulo 16, versículo de número 16, ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala as portas, ele está dizendo que o inferno, o sistema infernal, ele abre vários tipos de portas e ataques contra a igreja. Ele abre a porta da fofoca, Jesus fecha. Ele abre a porta da mentira, Jesus fecha. Ele abre a porta da prostituição, Jesus fecha. Ele abre a porta do adultério, Jesus fecha. Ele abre a porta da incredulidade, Jesus fecha. Ele abre a porta da frieza espiritual, Jesus fecha. Você sabe por quê? Porque ele diz: ele pode abrir as suas portas, mas somente uma porta. Eu tenho a chave, a porta que eu abro, ninguém fecha. Jesus é a nossa porta, que fecha a porta de ataque contra a igreja. É Ele quem sustenta a igreja. A igreja está firmada sobre Ele. Quem está firmada sobre Jesus nesta noite, levante a mão, adore ao Senhor. Levante a mão, adore ao Senhor. E para finalizar nesta noite, o texto que lemos, a Bíblia diz que a igreja crescia. A igreja crescia primeiro com propósito, porque Deus fez a igreja crescer para a comunhão. A igreja não pode esquecer que mesmo que ela cresça,
que ela se estabeleça, que ela se fortaleça, estruturalmente, fisicamente falando, ainda que ela se enriqueça, ela não pode esquecer que a base do relacionamento, do sucesso dela é Deus. Quando nós olhamos, Deus, Ele criou a igreja, Ele ordenou a igreja, sustentou a igreja, mas com propósito da comunhão. Deus quer relacionamento com teu povo. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando teu filho, a tua filha, se aproxima dele, quebrantado, humilhado, arrependido, em busca de graça, de bondade e de misericórdia. Às vezes nós só nos aproximamos de Deus para pedir a chave do carro, às vezes só aproximamos de Deus para pedir a chave da casa, às vezes só aproximamos de Deus para pedir uma porta de emprego aberta, mas nunca nos aproximamos de Deus para pedir uma melhora no relacionamento. Ei, Deus quer te ouvir e Deus quer ser ouvido. Deus quer ver você falar, mas Ele também quer falar. Deus quer assistir você trabalhar, mas Ele quer que você assista e veja Ele também trabalhar para a glória do nome dEle. Aleluia. A igreja cresceu com propósito, a igreja cresceu com santidade. Diga comigo, com santidade. A igreja só cresce quando ela está separada. A igreja é como água e óleo na mesma vasilha. A igreja é óleo, a água é o mundo. Embora a água é boa, é nutritiva, ela tem nutrientes, ela que nos hidrata, mas ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem sabor. Preste atenção, ela é incolor, ela é insípida, ela é inodora, ou seja, ela não tem definição nenhuma. Se você colocar um copo transparente, cristalino, com a água bem limpa, cristalina, você vê o que está do outro lado, porque é só água. Mas o óleo não, o óleo tem cor, o óleo tem cheiro, o óleo tem cor, o óleo tem cheiro e o óleo tem sabor. Quando você coloca algo que é óleo na sua boca, você diz: eita, coloquei algo na minha boca, parece que é óleo. Jesus está dizendo: eu quero uma igreja que tenha cor, eu quero uma igreja que tenha cor, eu quero uma igreja que tenha cheiro, eu quero uma igreja que tenha sabor. Ele está dizendo: o mundo precisa saber que a igreja está perfumada pelo lírio dos vales, pela rosa de Saró. O Senhor, Ele quer uma igreja viva, ativa, para a glória do nome dEle. Ei, alaço, ei, alaço. A igreja cresceu com atividade. Isso, irmão, a igreja cresceu com atividade. A igreja cresceu com comunhão, com santificação, mas cresceu com atividade. Não dá tempo, mas só para os irmãos entenderem, com atividade. Deus chamou a igreja para funcionar. Diz, irmão, Deus chamou a igreja para funcionar. Você já viu um carro funcionar sem gasolina, sem óleo diesel, sem combustível? O senhor que é motorista, pastor Celso, já viu um carro funcionar sem combustível? Já viu o crente funcionar sem combustível? Ei, o que faz você funcionar, meu amigo, está aqui dentro. O posto de abastecimento é aqui dentro. Para de ficar achando que lá fora você vai alcançar alguma coisa. É aqui dentro. E Deus não quer que você viva experiências terceirizadas. Se tem uma coisa que Deus não faz, é terceirizar promessa e nem terceirizar chamado. O que Deus faz é chamar pessoalmente. Deus, Ele quer se relacionar com você pessoalmente. E para você funcionar, tem que estar abastecido de Deus. Deus tem que estar sobre a sua vida. Você tem que estar cheio de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da bondade de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da oração de Deus, cheio do jejum de Deus, cheio da autoridade e ousadia de Deus. Ei, Deus está querendo que você esteja cheio dele, cheio do perdão de Deus, cheio da mansidão de Deus, cheio do trabalho e da atividade de Deus. Deus está dizendo: eu quero encher a minha igreja. Oh, glória, fica de pé em nome de Jesus. Mas a igreja crescia pelo poder da pregação. A Bíblia diz que Pedro pregava e o povo escutava e se arrependia e se batizavam. E a Bíblia diz que a igreja crescia. Quase 3.000 almas se agregaram aos pés do Senhor. Como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Como é que eu vou transbordar do que eu não estou cheio? O Senhor está dizendo: o seu colega dentro do colégio está querendo ouvir uma palavra de Deus dos teus lábios. O seu colega na faculdade está querendo ouvir uma adoração intensa. Mas você precisa estar cheio. Se não tiver cheio, não tem como. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? A pessoa dá o que tem. Mas nós estamos vivendo uma geração. Os nossos jovens principalmente precisam entender que eles são o futuro da igreja. Quem não tem o espírito da carne, quem não tem a palavra da filosofia e ideologia humana. Mas Deus está dizendo: eu quero uma igreja cheia da minha palavra, para que ela possa transportar lá fora para a glória do nome do Senhor.